gente, olha quem tá aqui para falar com vocês. A nossa escritora do Santé, a Leni, ó. Oi, Leni. Oi. Como é que tá você? Manda um oi pra galera. Graças a Deus, bem. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui com a Sandra. Acho que a gente vai levar um bom bate-papo. Pois é, eu trouxe a Leni aqui, por quê? Porque muita gente tem me procurado para perguntar como é que é essa questão, né, do livro, de fazer, tirar da cabeça, tirar do projeto, tirar do papel e transformar em alguma coisa eterna. Porque isso aqui não está em mídia, não vai ser apagado, isso aqui é eterno. Daqui 100 anos, 200 anos, isso daqui vai estar contando história, né, Leni? E nesse mundo em que a gente vive tantas coisas líquidas, passageiras, efêmeras, a Leni fez alguma coisa sólida, ela fez um livro. E eu queria que ela me contasse como é que foi essa ideia do livro, Leni. Como foi? Você começou a escrever para ser um livro? Conta pra gente. Ai, como foi Sandra, isso? é interessante, porque um dia, sem mais nem menos, sem qualquer explicação, eu acordei com os dois protagonistas na cabeça. E assim, gente, nome, sobrenome, alguma nota biográfica, entenderam? E aí aquilo ficou rodando na minha cabeça. Falei, vai dar um conto. Você acordou com os fantasminhas te rondando, Mas era um fantasminha bom, sabe? Porque os dois personagens me atiçavam para escrever, Sandra. Aí eu pensei, nossa, preciso sentar e escrever, porque vai dar um conto. Isso faz quase 10 anos, tá, pessoal? Ah, gente, ó, mas é o seguinte, ela tá falando vai dar um conto, mas ela tem que contar pra vocês a formação dela. Então ela tem muita noção do que é conto, do que é crônica, do que é poesia. Ela foi minha professora de literatura maravilhosa. Aliás, ela é a grande responsável pela minha paixão por literatura. Ai. Mas, assim, eu quero dizer o seguinte, não sei se a Leni concorda. Mesmo ela tendo toda essa paixão, toda essa formação literária, quando os personagens chegaram, ela não sabia se era conto, se era romance, o que ia dar, se era passageiro, né? Eu acho legal a gente conversar sobre o nascimento de um livro, o nascimento de uma história. E é interessante, Sandra, porque você não sabe e você vai assim, por exemplo, vou dar um exemplozinho. Eu comecei a escrever achando que ia ser um conto. De repente, peraí, mas não, essa criatura não é solta no mundo. Aí eu já pensei numa família para ela. Aí eu fui criando, entenderam? Chega um personagem agora, um outro depois. Nessa brincadeira de acrescenta, retira, senta de novo no computador, escreve mais um pouco. Agora eu vou resumir bem, eu cheguei ao fim da primeira parte. E eu comecei a ver editoras para publicar a possibilidade. Esse é meu quarto livro, tá? Não é o primeiro. E aí, eu cruzei com essa criatura aqui, que a gente, ó... Ela foi... 40 anos, né? Quase 40. Tudo isso? Ah, fazem, eu tinha 17 anos. Então faz. Bom, não vou nem falar mas aí... faz mais de 40, né? Mas faz tempo. Mas aí, o que aconteceu? Eu estava pesquisando, olhando, mas para ser bem sincera, eu terminei de uma forma, a primeira parte muito aberta, e eu não sabia que eu ia querer escrever uma segunda parte. E um dia, conversando com ela, porque depois de aluna ela virou amiga do coração, ela me disse, olha aqui, tô cansada de procurar editora e não me sentir satisfeita. Já estou com o CNPJ da minha. Aí eu olhei para ela e disse, bom, se você está... Você vai tratar de publicar meu livro, porque com você eu brigo olho no olho. E a gente brigou não precisa bem. E até que não, Sandra, até que não. Eu acho que você maneirou, eu também maneirei. Mais de uma vez eu disse para você, olha, aquilo que você entende mais que eu, vou falar bem baixinho, tá, pessoal?
tecnologia, essas coisas, eu não domino tanto. Aí eu deixava para ela. Toda a crítica que ela fazia nesse aspecto, eu dizia, faz do jeito que você está falando. Agora, quando ela vinha para história e tal, eu dizia, porque é assim que eu quero. E ela respeitava. É legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque o livro, ele não nasce pronto, né, Leni? De jeito nenhum. Ele vai virando uns fantasmas que vai te visitando, te revisitando. Gostei dessa história do fantasma, eu gostei disso. Mas é verdade, você fecha os olhos e de repente você fala, é isso. E daí você constrói uma história e você chega numa editora. Vamos falar sobre o mercado editorial. O mercado editorial hoje é um mercado restrito, né, Leni? As grandes editoras, eles não querem publicar histórias reais, histórias que a gente gostaria de publicar. Eles têm uma linha editorial voltada com alguns objetivos, né? Hoje, por exemplo, o mercado editorial está muito voltado para a diversidade. Então, se você escrever um livro família, um livro com valores e tal, eles simplesmente rejeitam o teu livro. E a editora Gares nasceu com um compromisso de qualidade, em que a arte, né, Leni, é arte, não é... E tem que ser respeitada como tal. Exato, porque o que acontece? A irreverência não é arte, ideologia não é arte, isso é política, concorda? Então, completamente. A gente gosta da arte como arte, nós trabalhamos aqui com a arte da palavra, com escritores que fazem com a palavra uma obra de arte, obras universais. E o mundo está precisando de escritor, de gente, tem muito talento escondido. E esse processo de edição é muito interessante, né, Leni? É uma construção que o pessoal que edita, que escreve o livro e que vê o livro pronto, não imagina o quanto se fala e se constrói um livro nos bastidores. Olha, deixa eu contar o que aconteceu, que depois me fez ficar pensando tanto. Um rapaz, não vou dar dados, mas um rapaz foi em casa fazer um concerto lá de um problema que eu estava na biblioteca. E um dia ele falou para mim, mas o que a senhora precisa tanto de computador, de ar-condicionado? A senhora não é aposentada? Eu olhei para ele e falei, sou, mas não morri. Mas o que a senhora faz, que a senhora precisa de tudo isso? Eu estou vendo livros e livros. Eu disse, eu escrevo. Aí ele se assustou. Tá, daí ele teve que voltar. E aí eu peguei o livro e falei, olha aqui, ó, o que eu te falei. Ele olhou, aí ele me disse, nossa, quanto tempo demorou para fazer? Quando eu falei mais de 9 anos, ele achou um absurdo. Eu falei, gente, vocês não têm ideia do quanto demora o processo de você olhar e dizer, bom, agora o livro está terminado, vamos para uma editora para começar uma outra fase. Uma nova etapa. Que é a fase de edição e publicação. Gente, agora não Leni é fácil. Fala, a palavra é toda sua. Porque eu sei que eu fui assim, Leni, muda isso, não, isso tá errado, não, mas quem que vai ver isso aqui? Não, mas é assim que eu quero, né? Conta aí, Leni, como é que foi isso? Não, eu tenho que repetir que não foi assim tão sacrificado. Eu me senti uma carrasca, porque ela era minha professora e eu falava assim, Leni, vamos. Eu me lembro que uma hora eu cometi, sabe assim, no processo de escrever, porque quando você está criando, fazendo a personagem tomar uma atitude, palavras, né? Às vezes passa tanta coisa. Teve um dia que eu mandei uma gargalhada para ela e depois eu fiz assim, Jesus, se alguém disser que eu fiz isso, eu nego. Porque eu deixei passar erros absurdos para uma professora de letras. Tudo bem que o meu foco, desde muito, foi... Eu dei aula, só não dei aula para infantil, tá, gente? Dei aula para primeira, quarta, quinta, oitava, colegial. Eu dei aula também para supletivo. Tá vendo? Aí eu fui para a universidade. E, meu Deus, eu falei, não é possível que eu fiz esse erro.
Eu fui lá, fiquei envergonhada, mas aí eu mandei uma gargalhada para ela e disse, eu não acredito que eu fiz isso. Se alguém disser que eu fiz, eu nego. Mas assim, é interessante porque o papel do revisor na edição do livro é uma coisa bem importantíssima, é importantíssimo. E que as pessoas, é um trabalho oculto, né? E extremamente importante. Porque quem escreve está preocupado com o conteúdo com do a que está criação. escrevendo. E quem está editando, revisando, ele já tem um olhar técnico. E eu estava falando para a Leni que eu me dei bronca. Por quê? Eu achei ótimo, gente. Ela dizer que ela se deu bronca. Olha, eu fiz um livro que ficou muito legal e eu gostei muito. É um livro de crônicas, já entra em pré-lançamento. Mas aí eu até mandei, falei assim, Leni, dá uma olhadinha. Aí o livro tinha fotos, tinha poesias, né? Aí a dona Sandra foi editar o próprio livro com um olhar técnico, não o olhar da autora. Gente, como é diferente o olhar. Eu mudei o livro todo. Eu dei a maior bronca. A Sandra, a editora, deu a maior bronca na na Sandra, escritora. E daí, agora sim, o livro ficou legal, porque ele ganhou o formato técnico. Uma coisa é você se preocupar com o conteúdo artístico. Outra coisa é você se preocupar com a questão técnica da publicação. E deixa eu te fazer uma observação, Sandra. É um trabalho extremamente cuidadoso. E mais, é um trabalho, gente, que quem escreveu não consegue. É difícil fazer pelo seguinte, é que a Sandra é multitarefa, tá? Eu já falei para ela 1.500 vezes, vou continuar dizendo. Mas assim... Eu, por exemplo, era muito difícil para mim, enquanto eu escrevi esse livro, me colocar de fora como um possível leitor. Vocês entenderam? É aí que entra a importância do revisor. Porque o revisor está lendo como alguém que está vendo de fora aquela história, aquele enredo. E aí ele vai ver um monte de coisa que você fez errado naquela ânsia de produzir a cabeça. Você quer colocar história, você quer colocar resultados, você quer que a personagem chegue num ponto e daí a coisa vai embora, né? E a gente não se atenta para isso. Não, é difícil ler de fora, quem está escrevendo. Quem escreveu, se ler 1000 vezes, vai achar 1000 vezes em cima do erro. E se ler mais 1001, vai querer reescrever a história. E eu já tenho tanta coisa que eu mudaria aqui. Não vou falar o quê, mas que tem. Esse é o processo natural de criação. Mas, gente, olha, foi maravilhoso editar o livro da Leni. Nós estamos agora esperando o seu livro. Mas eu preciso dizer também que foi muito positivo para mim, gratificante, o trabalho com a Sandra. E o que eu conheço dessa mulher, eu vou falar para vocês. Ela só consegue fazer coisa de qualidade. Ela bate o pé, ela chora, então eu não tenho dúvida de que a Gares vai se consolidar, publicando obras de qualidade. Eu não tenho dúvida. Eu vou falar para vocês. Quando eu vi a capa, e a Sandra mandou 3 versões, e ela disse, eu não vou falar qual a que eu escolheria. E foi bom, tá? Porque a que ela escolheria foi a última no meu conceito. Eu não posso influenciar, a arte é sua. Eu sugiro, mas quem escolhe é o autor. Agora, me deu muito prazer, e assim, gente, a anatomia do livro, sabe? Que eu olho bastante também. A capa ficou ótima. Aliás, o que eu tenho recebido de elogios pela capa, a contracapa, as orelhas onde tem a minha biografia, enfim, eu fiquei muito, muito satisfeita com aquilo que eu chamo de anatomia do livro. Se vocês olharem, vocês vão ver que é uma capa de qualidade, sim, capa de bonita, sabe? Tudo a ver com a história. E aqui eu tô lembrando de um dia que você me disse, o que você imaginou para essa capa?
Eu disse para você só o chavão. Só o chavão. 2 taças num brinde. Ficou belíssimo. Muito obrigada. Eleni, eu que agradeço a confiança. E nós vamos continuar com a Eleni depois aqui, num outro momento, porque ela vai voltar. A gente falou hoje sobre a confecção do livro, né? Ela vai falar do resultado, do fantástico resultado de ter esse livro publicado e a relação do leitor, né, Eleni? Como é o que retorno funciona, é muito bom. O retorno de tudo isso. Olha, eu vou deixar o meu abraço para vocês, abraçando a minha escritora. Gente, tchau, gente. Tchau, um abraço.